Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber o homem que comanda a Mercedes-Benz no Brasil. Carlos Garcia começou na montadora alemã como estagiário e hoje é CEO de uma marca considerada referência no mercado automobilístico do mundo todo. Nós vamos conversar também com o empresário Flávio Augusto, hoje à frente da Wiser Educação, com mais de 750 mil alunos no país. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business desta noite. Grupo BBF. Há 15 anos, descarbonizando a Amazônia. Nós estamos de volta com o Show Business. Ele é filho de um sargento do Exército e de uma professora. Veio do subúrbio carioca e estudou em um colégio naval. Foi expulso, aliás, desse colégio e tudo egresso de escola pública. Flávio Augusto trilhou uma trajetória de sucesso iniciada em 1995, quando fundou a escola de inglês WhatsApp, com um investimento de R$20 mil num crédito obtido no cheque especial, com juros na época de 12% ao mês. Hoje é CEO da Wiser Educação, dono de marcas como a WhatsApp, a Conquer, entre outras, com mais de 750 mil alunos virtuais e presenciais. Flávio Augusto é o nosso convidado de hoje no Show Business. É um prazer tê-lo aqui no estúdio. Flávio, você costuma fazer eventos e eu, inclusive, já fui convidado para um desses eventos e eles costumam esgotar rapidamente os ingressos. Desses eventos lotados que você ministra, qual é a pergunta mais frequente que você escuta? Boa noite, Bruno. Prazer estar contigo aqui. Olha, o Brasil definitivamente é um país empreendedor. E matéria-prima para empreender é problema. E nós temos muitos problemas por aqui, logo precisamos de solução. O empresário é aquele cara que cria a solução e vende essa solução para empresas e para pessoas. Então o Brasil, por isso, tem muitas oportunidades. A pergunta que eu mais recebo é como eu começo a empreender. Essa é a pergunta que eu mais recebo. E em segundo lugar, eu já empreendo, como eu cresço, como eu expando. Eu percebo um nível de consciência crescente da população, das pessoas, dos jovens, querendo alternativas a um modelo convencional oferecido no mercado de trabalho. Cada vez mais. Qual é a sua resposta quando você recebe essa pergunta? Como eu começo a empreender? Observe e questione, observe os problemas, identifique esses problemas e questione se a forma como esses problemas são resolvidos da maneira mais adequada, se é ágil, se está num preço competitivo, porque uma forma de você criar uma solução é criar uma solução mais rápida, mais eficiente, ou mais barata, ou mais ágil, mais moderna. Ou seja, a forma de você identificar uma oportunidade é questionando e identificando problemas. Aí que está a pista, né? Flávio, você já na primeira resposta aí, você já falou de uma palavra que eu acho que te define um pouco. Você falou em vendas. Uhum. Você se define como um vendedor, um bom vendedor? Vendas foi a atividade fim do início da minha carreira que me despertou para um caminho fora do modelo mais convencional do mercado de trabalho. Eu estava prestes a começar a minha faculdade, vendi o meu relógio, eu tinha um reloginho de calculadora na época, tinha um monte de botãozinho, e vendi esse relógio, comprei mais 2, depois eu vendi, comprei mais 3, vendi, comprei mais 5, e eu, sei lá, vendi 50, 100 relógios, sei lá quantos relógios eu vendi, né? Só que eu percebi a entrada de um dinheirinho, estava namorando, tinha acabado de ser expulso do colégio. Não estava expulso do colégio, né? Não, convidado a me retirar, se você preferir. Mas... mau comportamento, o que era? Não, era muito comportado. Muito. É uma injustiça você dizer isso. Imagina. É uma injustiça você falar uma coisa dessa. Mas eu sempre fui questionador. Tá. E como eu estudei escola militar, o fato de eu ser um cara mais criativo e mais questionador
Causava problema? Me causava alguns problemas, não é? Então, mas eu diria para você, saindo da escola nessa situação, minha moral não estava muito alta na minha casa. Então, eu não podia pedir dinheiro pro meu pai para namorar, então eu tinha que ganhar meu dinheirinho. Sargento do Exército, Exatamente. Pai? Ele era duro? Não, meu pai, gente boa. Nunca foi duro, não. Me apoiava, né? Mas ficou bastante chateado quando recebeu a ligação lá da escola dizendo, ó, aquele não fica mais. Essa sede de empreender que você tem, essa bandeira que você levanta do empreendedorismo no Brasil, isso veio de casa? Você aprendeu isso? Você nasceu com essa veia de, ó, não quero trabalhar para os outros, quero empreender? Não nasci, cara. Eu, ao contrário, eu queria ser funcionário público, tanto que fui para a Marinha, não é, para ser oficial da Marinha, passei no Colégio Naval, era um processo de formação de oficiais, não tinha a menor intenção de empreender. O empreendedorismo surgiu quando eu, começando a vender, eu comecei a ganhar mais do que as pessoas ganhavam trabalhando 10 horas por dia num salário, para ganhar um salário, e aquilo me fez questionar. Eu era um cara questionador. Mais uma vez você questionou. Me fez questionar. Eu tive muito sucesso na minha carreira de vendas. Depois eu fui trabalhar num curso de inglês. Casualmente era um curso de inglês, na área de vendas. E tive muito sucesso na carreira de vendas. Eu fui gerente, fui diretor regional, muito jovem. Comecei a trabalhar com 19. Eu ia perguntar, porque o WhatsApp, você tinha 23 anos. Isso, então entre os meus 19 a 22... 23, já aconteceu muita coisa. Eu tive uma carreira de sucesso na área de vendas. Tá. Ganhava bem, estava ganhando assim um bom salário já como um diretor de vendas nessa empresa que eu trabalhava. Até que eu decidi, não é, nesse momento, aliás, minha família, amigos já estavam assim, pronto, o Flávio agora vai acalmar um pouquinho. Agora ele acalma um pouquinho, mas aí eu pedi demissão para começar o meu próprio negócio. Então, eu penso que vendas me levou ao empreendedorismo de uma forma natural e orgânica. Só que aí aconteceu o seguinte, Bruno, o empreendedorismo mudou minha vida. Transformou minha vida de uma maneira muito rápida. Em 3 anos eu abri 24 escolas, tinha 3 mil funcionários, com 26 anos de idade. Ou seja, eu cresci muito rápido. Faturei dezenas de milhões muito rapidamente. O seu primeiro milhão veio com quantos anos? Com 23 anos. Com 23 anos? Com 23. Mas aí, respondendo a tua pergunta anterior, o que acontece é o seguinte. Como eu vi que o empreendedorismo mudou muito a minha vida, a partir de um determinado ponto, ali eu já tinha os meus 40 anos, já estava num outro patamar, eu entendi que a bandeira do empreendedorismo podia ajudar os jovens também. Porque eu fico, de certa maneira, um pouco sensibilizado com jovens que entram no modelo convencional de ensino, mas que não se adaptam a esse modelo e que, portanto, são expelidos por ele e tratados como problemáticos. Como eu vivi isso na minha pele anos atrás, eu entendo que muitos desses jovens precisam entender que o mercado de trabalho, você trabalhar numa empresa por 30 anos e no final você se aposentar pelo INSS, esse não é o único caminho para a pessoa. Existem outros caminhos. Empreendedorismo é um deles. Então eu penso que desde quando eu levantei essa bandeira, eu entendo que eu converso com esses jovens que cada vez mais não se adaptam ao modelo convencional, que, diga-se de passagem, já é muito ultrapassado. Vamos falar dos seus negócios, tá? E vamos falar de escola, porque a sua trajetória toda é pautada, desde o empreendedorismo, na educação. O que mudou nesses 28 anos, 30 anos que você está envolvido em educação? E uma pergunta, assim, chave. Como transformar a escola de hoje, vamos falar de Brasil, numa escola atrativa para o aluno? A educação formal vive uma crise de identidade muito grande. Primeiro que a distância entre o que se fala na sala de aula e o mercado é cada vez maior. A distância é muito grande. Nossos professores não estão preparados para acompanhar a velocidade do mercado. Portanto, eles ficam ali fragilizados na posição dele. Por outro lado, o aluno ele é exposto a uma quantidade cada vez maior de informação. Hoje, uma criança de 10 anos de idade é exposta a mais informação no seu celular do que, eventualmente, alguém terminando um doutorado na década de 70. Sem dúvida. Ou seja, essa criança ela chega com essa bombardeio de informações na cabeça dela e entra numa sala de aula onde ela vai ser obrigada a ficar sentada, enfileirada, quieta e de forma passiva recebendo conteúdos de um professor.
as crianças que não se adaptam a isso são taxadas de doentes. E às vezes a essas pessoas são impostas tomarem determinados remédios para poderem prestar atenção na sua aula. Ou seja, eu penso que essa crise de identidade da educação, ela é um problema de saúde pública, antes de ser um problema de educação. Eu vou perguntar para você, como é que você define essa educação que você está falando, que está na maior parte das escolas brasileiras? No mundo também. Essa crise de identidade não é um privilégio brasileiro. Isso é mundo todo? É mundo todo, porque esse modelo educacional foi criado no início da Revolução Industrial. Era preciso formar empregados para trabalharem nas fábricas. E esse modelo perdura até hoje, com currículos aí pré-definidos pelo MEC, currículos que são pré-estabelecidos por alguém, muitas vezes um burocrata lá do outro lado, e na hora desse currículo ser implementado, os professores não estão preparados para implementar. Está vendo aí o problema do ensino médio, o novo ensino médio, o novo que não é novo, que agora é velho, e tem um novo, e por aí vai. É uma crise de identidade. No meio dessa crise de identidade está o jovem, está o teu filho, o nosso filho lá. Então, acho que cabe ao pai, quando ele tem esse nível de consciência, entender que o que a escola vai entregar não é suficiente. Mas o que ele tem... Então, cabe ao pai. Mas o que o pai vai fazer nessa... Ele pode buscar a internet, né? A gente sempre achou que a internet seria... Nós teríamos a geração com a maior quantidade de informação disponível. De fato, somos. A questão é como usar essa informação. Eu acho que a internet também tem muita porcaria, né? Mas a pessoa tem que fazer a sua curadoria. Tem que fazer a curadoria ali. Tem que fazer a sua curadoria, porque tem que encontrar na internet caminhos para se qualificar. Porque cada vez mais a academia não responde a essas questões. Você está falando, Flávio, do jovem no centro de tudo. Perfeito. Dessa nova geração, vamos falar da geração de 18 a 30 anos. O que tem de melhor e o que tem de pior nessa nova geração? Eu não gosto de generalizar, com toda franqueza. Eu não gosto de generalizar dizendo que essa geração é melhor, que essa geração é pior. Eu acredito no poder de escolha do indivíduo. É nisso que eu acredito. Eu era um cara de periferia, morava na boca de uma favela, pegava ônibus e gastava 2 horas por dia para ir trabalhar. Eu poderia ter feito muitas escolhas na minha vida. Várias delas. Eu acredito que o indivíduo ele tem um poder de escolha que vai determinar o destino da vida dele. Seja da geração X, Y, Z, whatever. Você vai ter sempre um indivíduo no centro tomando essa decisão. Por isso que eu me sensibilizo com o jovem, porque ele está no meio desse tiroteio, dessa crise toda de identidade que a gente já mencionou aqui, e a internet, e aí eu digo porque eu estou na internet há 12 anos. Mas é isso que eu estou falando, as gerações são bem distintas, né? Gerações anteriores, quando você saiu do subúrbio, não tinha rede social, não tinha YouTube, não tinha como ir na internet para pesquisar, você ia para a escola mesmo, adquiria conhecimento. Né? Eu acho que hoje... É diferente desse jovem que você acabou de falar que é abastecido de informação o tempo todo, mais do que um doutorando. Um doutorando da década de 70. Da década de Exatamente. 70, né? Mas justamente porque existe essa diferença, é que existe alternativas que, por exemplo, eu não tive acesso na minha juventude. Hoje você tem acesso ao que pensa Abílio Diniz na rede social dele. Hoje você tem acesso ao que pensa Elon Musk na rede social dele. Então, eu penso que as pessoas devem fazer uma seleção daquilo que lhes interessa e estudar em cima desse comportamento e estudar em cima dessas opções. É possível você, da internet, encontrar caminhos. Eu não estou aqui descredibilizando uma escola em nenhuma hipótese. Só estou dizendo que ela está em crise de identidade. Até porque você é dono de escolas eu sou um empresário da educação. Você é um empresário da educação. Há 28 anos. Ô Flávio, como é que você conseguiu multiplicar alunos nos últimos anos? Porque você teve uma virada. Eu trouxe para o nosso espectador, já no início desse bloco, que você tem mais de 750 mil alunos. Esses alunos são digitais, são presenciais? Como digitais e presenciais. Digitais Hoje a maioria é digital. Presenciais. Antes da pandemia, você tinha 130 mil alunos? Isso. Em 2023, você está finalizando aí com 750, mais de 750. 2022 finalizamos com 753 mil alunos. Como é que você conseguiu essa multiplicação? Essa multiplicação de alunos? Multiplicação de alunos. Milagre da multiplicação. Olha, não foi da forma mais, digamos assim, amistosa, porque nós fomos impactados pela pandemia de maneira muito forte.
Nessa ocasião, com 130 mil alunos, 90% dos nossos alunos eram presenciais, 10% online. E quando chegou a pandemia, nossas escolas tiveram que fechar e ficaram fechadas por 2 anos. Ali, nesse processo, nós fomos forçados a criarmos uma solução, porque nenhuma empresa consegue sobreviver a 2 anos fechada. Então, nós fizemos ali uma migração dos nossos serviços para a internet. E aí o nosso projeto online, ele foi muito promissor, cresceu muito rápido, estamos em 100 países, temos alunos em mais de 100 países e temos alunos em mais de 5 mil cidades brasileiras. 5 mil cidades? O Brasil acho que tem 5.500. Você está falando de 100 países, né? Tem muita diferença entre... Porque você tem uma base de dados muito poderosa, com essas centenas de milhares aí de estudantes. Qual que é a diferença do aluno brasileiro, do aluno europeu, americano? O nosso aluno, ele é majoritariamente que fala português, sendo brasileiro, moçambicano, angolano, português, e o aluno que fala espanhol. Hoje nós temos conteúdos nas 2 línguas. Nós não temos o alemão estudando, mas nós temos muitos portugueses e brasileiros que moram na Alemanha estudando com a gente. E eles são bastante, né? Pra você ter ideia, só em Moçambique são 3 mil alunos, não é? Tá. Nos Estados Unidos são 10 mil alunos. E você está falando de um país que já fala inglês, mas ali você tem toda sorte de imigrantes latinos e brasileiros que também estudam a língua, né? Ô Flávio, quais são as maiores lições de pessoas de sucesso? Assim, elas têm um hábito, elas seguem um roteiro. Como é que se você pegar... Você é uma pessoa de sucesso, mas se você pegar outras pessoas de sucesso, elas têm uma trilha similar? Se quiser os mandamentos das pessoas de sucesso... Bom, vamos lá, Bruno. Com toda franqueza, Bruno, eu não gosto de fórmulas, entendeu? Porque eu penso que cada ser humano é diferente do outro. Mas eu identifico um padrão que seria o questionamento. O questionamento? É o questionamento. A curiosidade? A curiosidade, o questionamento, ele está presente na vida de quem realizou alguma coisa fora da caixa. Tá. Porque o que é fora... De que caixa eu estou falando? A caixa, quando você se forma, você faz uma faculdade, você vai arrumar um emprego, de preferência numa multinacional, para fazer uma carreira nessa empresa. Essa é a caixa, esse é o caminho convencional. O cara que vai realizar algo maior é o cara que saiu desse caminho convencional. E quando ele sai desse caminho convencional, ele vai receber toda sorte de crítica. Vão chamar ele de doido, de maluco, que ele é iludido, que ele é muito sonhador, esse garoto é muito sonhador. E ele tem que ter muita personalidade para sobreviver a esse tipo de chacota e esse tipo de crítica até que seu projeto dê certo. E no dia que o projeto dá certo, todo mundo que criticou dá tapinha nas costas e vai dizer assim, ó, sempre acreditei em você. Você está falando uma coisa que aconteceu com você? Acontece com todo mundo. Com todo mundo. Com todo mundo. Todo mundo que se atreveu a sair da linha de montagem foi criticado. Foi taxado de coitado. Coitado. Era tão inteligente, virou vendedor. Verdade. Você entendeu? E aí, quando dá certo, deixa eu voltar. Você falou do vendedor, né? A gente iniciou, a minha segunda pergunta foi sobre vendas, porque você se define como um vendedor, um bom vendedor. Vou voltar àquela questão lá. Bom vendedor se nasce ou se aprende? Sem dúvida alguma, sem nenhuma sombra de dúvida que aprende. Aprende? O que ele tem que aprender? Eu afirmo isso, primeiro porque eu trabalho na área de vendas há mais de 28 anos, mais de 32 anos na realidade, mais de 32 anos. Segundo, nós formamos muitos executivos de vendas nesse período e hoje nós temos a maior escola de vendas no Brasil, que é o Vende-se, que é um dos nossos produtos, que é a maior escola de vendas do Brasil. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. É mito a pessoa que diz que vendas é dom. É um mito isso. É mito. Tá. Porque primeiro ela não entende como é o processo de vendas. Então, como ela não entende desse processo, ela presume que alguém que vende é alguém que tem dom. Eu sempre fui um cara tímido, introvertido, que não tinha confiança e vendi. Eu costumo dizer que venda precisa de 3 ingredientes. 3 ingredientes. Primeiro ingrediente é ambição, é fome.
Ambição não é ganância, ambição é fome, é desejo. É um desejo ardente de construir alguma coisa, de realizar alguma coisa. Essa fome impulsiona a pessoa a andar para frente. E aí ela suporta mais as pancadas, porque vendas, você recebe mais não do que sim. Tá. Então o cara que não tem um motivo muito forte, que não tem uma ambição muito forte, ele desiste no meio do caminho. Então, e o cara tem que saber lidar com o não. Ele tem que saber emocionalmente lidar com o não, porque é um problema emocional. Tá. O cara se sente rejeitado, ele acha que está sendo rejeitado é ele, não o produto, não é? O primeiro ingrediente é ambição, o segundo é técnica. Aí vendas é um conjunto de técnicas. Bom, e técnica você aprende ali. Técnica é instrumental. Sim. Tá? É script, é técnica, é antecipação de objeção, é como comunicação, tá? Ou seja, isso não é dom, é técnica. E o terceiro é gestão de emoção. Porque tu tem que lidar com a tua ansiedade, lidar com a tua ansiedade, lidar com a frustração, lidar com a frustração, porque você tem uma expectativa de fechar um contrato e não fechou. E aí? Você ia apresentar na tua reunião com o teu chefe lá um belo contrato, ia ser aplaudido e deu errado, e agora você vai ter que se justificar porque não cumpriu a sua meta. Então, gestão de emoção, técnica e ambição são esses três ingredientes da venda. E todas as três são habilidades treináveis, todas elas, sem exceção. Além de educação, quais outros negócios que você tem, Flávio? Hoje eu estou 100% focado em educação. 100%. 100% focado em educação. Mas pensa Estive recentemente no futebol. No futebol? Você virou notícia aí por conta do seu envolvimento. Por 8 anos. Orlando City, né? Por 8 anos nós criamos o clube, construímos um estádio, levamos Kaká, enfim, né? Ajudamos a MLS se tornar esse fenômeno que se tornou, é uma das ligas que mais cresce no mundo. Eu participei, fui dono da MLS, fui sócio da MLS. E em 2021 a gente fez a saída desse negócio. Hoje eu estou 100% focado na nossa holding. Compramos 5 empresas de educação. As EdTechs, né? As EdTechs, exatamente. Nos últimos... desde 2021 para cá. Né? Como é que você fica se atualizando, por exemplo, como começou realmente esse teu interesse? Você desde 2011 que você adquiriu 5, né? Não, 2021. Não, desculpa, 2021. 2021, isso. Desde 2021 foram 5 empresas. Empresas que você adquiriu. Como é que você se informa, se atualiza e por que elas te atraíram? Bom, a gente tem um departamento que faz análise, né? Análise de mercado. Nesse momento, por exemplo, nós temos 70 empresas nesse pipeline. São 70 empresas que estão sendo constantemente analisadas até o momento da aquisição. Mas o principal critério que a gente usa é, primeiro, a qualidade do produto. Precisa ser um produto que se complemente com a nossa esteira de produtos e, ao mesmo tempo, tenha boa qualidade, mas também o perfil do empreendedor. Precisa ser um perfil, sobretudo, humilde. É uma característica que a gente busca no empresário. Por quê? Mesmo? Porque ele está ali para quê? Para aprender. A gente vai... Pode ser um cara arrogante. Não, porque o sabichão já sabe tudo. Entendeu? A gente não vai conseguir ajudar ele. Sim. Ele, em geral, é uma empresa bem menor do que a nossa, que a gente vai ajudar ele a crescer. Mas se ele já for sabichão, aí esquece. Então a gente foge de sabichão, sabe? Entendi. Então se o cara for um cara inteligente, mas assim, que quer aprender e que tem esse perfil coachable, que a gente chama, né? Esse perfil que ele está aberto para aprender, pronto. A gente tem um bom produto e tem um perfil de empreendedor interessante que nos interessa. Deixa eu voltar um pouquinho ao tema anterior. Você já deve ter respondido várias vezes essa pergunta, mas o nosso espectador que está nos assistindo agora talvez está se perguntando, mas por quê? Esse homem de educação que começou lá embaixo, hoje um empresário de sucesso, por que você entrou no futebol? Bom, 2012, meu filho mais velho começou a jogar futebol nos Estados Unidos. Eu estava praticamente morando 90% do meu tempo nos Estados Unidos naquele ano. E aí eu comecei a questionar. Entrou o questionador aí, porque eu ia nos torneios, estavam sempre cheios de pais. Comecei a questionar por quê? O que está acontecendo nos Estados Unidos? Então, para resumir, eu consegui identificar que um fenômeno acontecia nos Estados Unidos. O futebol é uma grande ebulição nos Estados Unidos, até hoje, e continua em crescimento. As audiências não param de bater recorde no futebol nos Estados Unidos. E lá, em 2012, eu comecei a observar isso. E tudo que
você observa de fenômeno que não foi percebido, é também um fenômeno não precificado. Tá. É um fenômeno não precificado. E é aí que acontece a oportunidade de negócio? Nesse momento... Nesse momento de você achar... questionamento, você acha uma pista e você tem uma evidência desse fenômeno, aqui você tem uma oportunidade de equity. Principalmente numa indústria, uma indústria de sport business nos Estados Unidos, que você tem a NBA, NFL, MLB, que são as ligas profissionais de beisebol, basquete e futebol americano, que seguem o mesmo modelo da MLS, que o crescimento brutal desses modelos. Então a MLS seguiu o mesmo modelo. Nesse momento eu estava prestes a vender a WhatsApp. A venda da WhatsApp aconteceu em 2013. E nesse mesmo ano, em 2013, eu compro o clube. Tá. Então ali a gente compra o clube, que era um clube pequeno, que estava na 3ª divisão, bem pequenininho. E a gente leva esse clube para a MLS, a gente é aceito na MLS. Eu fui o único latino-americano aceito nessa liga, nesse clube. Não recebeu um não. Não recebi um não. Recebi um belo sim, inclusive, porque existiam outras famílias muito poderosas nos Estados Unidos aplicando. Né? Nós tínhamos lá em Detroit uma família de uma montadora muito tradicional, não vou citar o nome aqui, mas eles foram rejeitados e eu fui aceito na liga naquele momento, então, em 2013. Né? Então, minha entrada na liga ela foi resultado de um questionamento feito quando eu era motorista do meu filho, dirigindo pela Flórida. Hoje você fica, a sua base é Brasil, Estados Unidos, como é que você... Muito Estados Unidos, um pouco Brasil, Portugal também. Você tem uma base também. 3 bases aí no Brasil. Você está como CEO da empresa. Isso, Você quer continuar como CEO? Permaneço por um tempo, muito provavelmente por mais 1 ou 2 anos no máximo, mas a gente acabou retornando como CEO desde quando a gente foi reformular nosso modelo, né? Mas meu mandato deve durar entre 1 e mais 2 anos. Eu falei Eu vim para o conselho. De ir para o conselho. Isso. Os seus filhos estão entrando no negócio? Não no negócio. A gente não trabalha a sucessão assim. Flávio, eu falei aqui para o nosso espectador que você fez o seu primeiro milhão aos 23 anos. Hoje você é um bilionário? Esses rótulos são engraçados. Eu acho engraçados os rótulos, né? Mas eu estou fazendo essa pergunta porque eu li várias vezes, né? O bilionário Flávio Augusto. Sim, eu estou na chamada lista de bilionários da Forbes, né? Desde 2014. Mas digamos que o primeiro bilhão aí vem aos 39, né? Aos 39. Isso. Como é que você investe o seu dinheiro? Eu sou um cara muito conservador. Conservador. Investimentos financeiros. Absolutamente arrojado nos negócios. E nos investimentos financeiros, bastante conservador. Eu acho que isso dá um equilíbrio interessante. Tá. Eu tenho entre uma postura ultra arrojada, eu abri meu negócio do cheque especial, é arrojado. Recomprei, vendi e recomprei o negócio, é arrojado. Agora, no dinheiro que a gente faz, ele fica ali bonzinho ali. A maior parte é conservador. Conservador. Renda fixa. Isso, um bond americano, um renda fixa brasileiro. Mais fora do Brasil, né? Invisto mais fora do Brasil que dentro. Eu falei rapidamente de futebol, mas você tem uma editora de livros. Por que investir em livros? Que eu acho ótimo, tá? Olha, eu já trabalho com livros há 30 anos, né? Vamos lembrar o nosso espectador do Geração de Valor, a trilogia ali, que foi um sucesso estrondoso. Quase 1 milhão de cópias. Quase 1 milhão. Isso físicas, né? Alguns milhões de cópias digitais. Um sucesso estrondoso. E aí você decidiu abrir a sua editora de livros? A gente pensa que é complementar, não é? Nós somos uma empresa de educação, que temos várias verticais com marcas diferentes. Uma editora, ela complementa muito bem. E aí a gente, inclusive, aproveitou e entrou no mercado editorial. Mercado de autores mesmo, de livros de ficção, não ficção, negócios. Inclusive, eu sou um escritor da nossa própria editora, exatamente. Flávio Augusto, quando você vê toda essa sua trajetória que você está rememorando aqui no show business, qual que é a sua sensação ao ver toda essa trilha? Bruno, eu gosto muito do que eu faço. Eu gosto muito de construir projetos, construir coisas. Mas 10 anos para cá, com toda a franqueza, já faz mais de uma década que eu não trabalho porque preciso pagar a conta. Com certeza. Sendo bem franco, né? Mas o que me move, me faz acordar todos os dias 2 coisas. Primeiro é construir. Gosto de construir coisas.
Por trás de uma construção, você tem famílias que se beneficiam, você tem pessoas que se envolvem. Então, nenhuma construção, ela serve só ao construtor, mas a todos que habitam essa construção. Então, hoje são mais de 8.000 pessoas diretas que trabalham no nosso ecossistema. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, eu também me motivo muito, tenho me motivado bastante em impactar pessoas. Eu produzo conteúdo não só nos meus livros, na internet, eu já estou há 12 anos na internet, tenho cerca de 10 milhões de seguidores, sou lido mensalmente por mais de 20 milhões de pessoas únicas, ou seja, eu acredito que eu tenha um impacto na sociedade e eu procuro traduzir esse impacto em incentivo para que as pessoas empreendam. Porque nada me convence do contrário, que assim como eu tive minha vida transformada pelo empreendedorismo, que qualquer cara da boca da favela, da periferia, que está no ônibus cheio, que está ouvindo essa entrevista aqui através de um fone de ouvido dentro do ônibus, porque se tirar o celular pode ser roubado. Ou seja, nada me convence que esse cara pode também transformar a sua vida através do empreendedorismo. E outro ponto, o impacto social disso é o seguinte, 70% dos empregos formais no Brasil são gerados por pequenos e microempreendedores. Ou seja, o maior empregador do Brasil não é o Estado. É o contrário, os empreendedores geram 70% dos empregos formais, apesar do Estado. É o contrário, ou seja, o Estado não é o maior empregador, as multinacionais não são os maiores empregadores. O maior empregador é aquele homem e mulher que acorda às 5 horas da manhã, sonhando em trazer a vida melhor para a família dele. Esse é o cara que é o maior empregador do Brasil. Então eu gosto de apoiar esse cara, número 1. E número 2, eu gosto de incentivar outros doidos a se atreverem a sair da linha de montagem e entrar no empreendedorismo. Porque se a gente tiver 1% mais de empreendedor no Brasil, a gente acaba com o desemprego no país. Quem é a sua referência na vida? Cara, minha avó. Eu gosto de falar da minha avó. Minha avózinha foi embora agora em 2021. Mas ela foi uma mulher que morava na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Foi abandonada pelo marido aos 30 e poucos anos de idade. E tinha 3 crianças pequenas. E ela sustentou essas 3 crianças lavando roupa. Sabe aquelas mulheres que andam com a trouxa de roupa na cabeça para pegar a roupa e levar para as clientes? Então ela vendia, ela fazia logística, ela operava, ela lavava, passava tudo na mão, não tinha máquina de lavar, não tinha nada. E criou 3 filhos, formou os 3 na faculdade. Um deles a minha mãe, que se tornou professora. Se for analisar, no Brasil, uma pessoa sai da extrema pobreza para uma classe média em 9 gerações. Esse é o tempo médio que leva uma pessoa. A minha avó, lavando roupa, numa única geração, transformou a filha dela numa professora. Então, ela é minha referência, porque eu já nasci, eu já tinha o que comer todo dia. Os 3 dividiam um ovo, às vezes, para comer. Então, minha avó é minha referência de empreendedor. Lindo isso, viu? Flávio, brigadíssimo pela presença aqui no Show Business. Passou o tempo correndo, queria fazer mais perguntas, mas não dá para falar porque a gente já passou esse bloco. Brigadíssimo pela presença. Um prazer, meu querido. Parabéns, vida longa ao Show Business. Amém. E olha, o Show Business faz uma rápida pausa e no próximo bloco vamos receber o CEO da Mercedes-Benz no Brasil, Carlos Garcia. Até já. Nós estamos de volta com o Show Business. Ele começou na Mercedes-Benz como estagiário, foi efetivado como analista de recursos humanos e hoje é presidente e CEO da montadora alemã no Brasil. Carlos Garcia é o nosso convidado de hoje no Show Business. Brigadíssimo pela presença em nosso estúdio. Carlos, é muito interessante ver a sua história porque você morou boa parte da sua vida em São Bernardo do Campo. Boa parte, né? Porque ele passou por alguns países, mas em São Bernardo foi vizinho de muitas montadoras que se instalaram no Brasil. Você estudou em escolas públicas e vive o setor automotivo desde criança, que eu acho outra curiosidade da sua trajetória, porque o seu pai trabalhava também na Mercedes-Benz, né? Qual foi a sua sensação quando você sentou a primeira vez na cadeira de CEO da empresa que, sem dúvida, fez a sua vida, né? Na verdade, foi
primeiro, muito orgulho, né, porque quando a gente quando nós entramos dentro de uma empresa, você não imagina qual vai ser a sua trajetória, você tem uma série de expectativas, mas depois a coisa foi se desenrolando de tal forma, e eu sempre tive Mercedes, né, desde pequeno, como você colocou, porque meu pai entrou na Mercedes na época de 1965, 68, e saiu da empresa em 1984. 4 anos depois eu entrei. Você entrou. Então nós não tivemos a oportunidade de trabalhar junto, mas ele também não teve a oportunidade de ver eu assumindo, vou dizer, o gerenciamento, sendo o primeiro dentro da Mercedes-Benz Cars e Vans Brasil. E quando eu comecei na Mercedes-Benz do Brasil. Eu acho que ainda existe muitos aspectos que era a nossa divisão de caminhões e ônibus. Então, a Mercedes, ela, de uma forma ou de outra, ela acabou se desenvolvendo. Então, eu tive a oportunidade de mudar de empresas estando dentro do mesmo grupo, mudar de países estando dentro do mesmo grupo, mudar de produtos, né? Então, minha carreira foi, como você mesmo colocou, recursos humanos. Analista de recursos. Eu comecei como recursos humanos, na parte de treinamento de pessoal, mas eu tenho a formação extremamente técnica, eu sou engenheiro mecânico. Então, um engenheiro mecânico começar como analista de recursos humanos, eu fui responsável por toda a parte de coordenação de estágios do grupo. Então, eu tinha toda a interface entre a empresa e as escolas, eu que cuidava disso, e cuidei disso por praticamente 6 anos. E depois acabei mudando para a área de vendas, acabei mudando para outras áreas dentro da área de vendas, produto, marketing, fui morar na Argentina, morei na Alemanha, e meu último assignment foi em Dubai, voltei o ano passado para assumir a operação aqui no mercado brasileiro. Carlos, para você, o que é determinante para um profissional ascender mesmo? E você pode falar com propriedade, porque é isso que a gente está falando. Em 30 anos, você saiu de estagiário para analista de recursos humanos e agora é o CEO da empresa. O que é determinante para você? Na verdade, para mim, eu falo isso muito para o meu time, é atitude. Porque eu acho que conhecimento, habilidade, se você não tem, as empresas ou você consegue desenvolver, seja com escola, com curso e tudo mais. Mas se você não tiver atitude para efetivamente buscar o teu caminho, porque muitas vezes se delega muito para a área de recursos humanos, que hoje para nós, nós mudamos até o nome, dentro da nossa empresa é uma área de relações humanas, não é mais recurso. Mudou o nome? Por quê? Internamente agora, porque nós cuidamos de relação. O recurso, como se tinha dentro do passado, era muito considerado dessa forma. Hoje as pessoas estão integradas de outra maneira. Então, hoje a nossa área de RH, ela é conhecida como relações humanas e não mais recursos humanos. Tá. Então nós tivemos essa mudança, porque não é só uma mudança de palavras, é a forma como nós entendemos cada colaborador. Então eu acho que a atitude conta, e isso nós discutimos muito dentro da nossa empresa, porque você não pode delegar a sua carreira para ninguém. Você é responsável por ela. Então não coloque na mão de relações humanas ou de qualquer outra pessoa aquilo que é responsabilidade sua. Então você tem que buscar as suas alternativas, você tem que definir os seus objetivos, e a partir do momento, eu nunca defini como meu objetivo ser o presidente, CEO dentro da empresa, mas da forma como a carreira vai se desenvolvendo, da atitude que você toma de aceitar novos desafios, de entender, porque cada mudança cultural, por mais que seja um país vizinho, por exemplo, a Argentina, é óbvio, eu sou uma minoria lá, então eu tenho que entender culturalmente como que eles trabalham, como que funciona, sou eu que tenho que me adaptar. Então, adaptabilidade, e isso é parte de todo o processo, aquilo que a gente chama de cross-cultural. Então, você saber navegar em diversas culturas. Para a Alemanha, era um procedimento. Eu era um brasileiro na Alemanha e ninguém ia se adaptar a mim. Eu que tinha que me adaptar junto com a minha família. Eu acho que isso também é a maior herança que eu deixei para minha família e para os meus filhos. Ô Carlos, você falou a palavra atitude. É o que você mais valoriza aí num profissional. Sim. Agora, qual é a característica daquele profissional que você não contrata? Porque você já passou por muitas entrevistas de emprego, eu imagino, né? Entrevistando gente para a sua empresa. Qual é aquela característica de profissional que você não contrata? É muito difícil de avaliar, né, num primeiro contato, como profissional, porque vamos dizer, a atitude são uma série de indicações. Primeiro é próprio currículo, como a pessoa estrutura o seu currículo, por onde navegou. E eu começo vamos dizer, a contar muito de que hoje muitas pessoas movimentam de uma empresa para outra,
né? Mas eu fiz a mesma coisa há 35 anos atrás. A única coisa é que eu não tive que me adaptar culturalmente porque eu estava dentro da mesma empresa. Então, para mim, quando você senta com alguém, e na época que eu era coordenador de estágio, nós fazíamos entrevista para 200, 300 pessoas. Era muito mais a forma como a pessoa sentava, como a atitude. É mesmo? Você vê uma série de coisas. Então, às vezes são gestuais que você tem, né, de bloquear. Ok, vou ver como que é o processo. Eu não sou psicólogo, tá? Não é minha especialidade. Mas você valoriza, por exemplo, no jeito de sentar, é a pessoa com a postura ereta, é isso? Postura ereta, aberta, né? Então é receptivo como nós estamos aqui. Então você pode sentar fechado, isolado. Ou seja, tem uma série de características que depois que você tem contato, você vai pegando um pouco disso, dessas nuances, né? Mas eu digo sempre, não existe pessoa errada para atividade. De repente é só o tempo errado, né? Porque simplesmente hoje eu preciso de alguém que essas características de repente não se adequam a essa situação, mas que se adequam muito bem em outra, ou até em outras atividades. Muitas vezes as pessoas estão com uma atitude diferente do que deveriam estar, de buscar, por quê? Porque ou não tem muito engajamento na sua atividade, não vê muita perspectiva em cima dela. Então, de repente, é simplesmente uma mudança de uma atividade para outra, né, que muda completamente o teu comportamento. Então, essa é um pouco da leitura que eu acho que tem que ter. Carlos, você está falando de mudança. Em 35 anos de setor automotivo, qual foi a maior mudança? A gente está vivendo a maior mudança do setor automotivo nessas 3 décadas de setor? Não tenho a menor dúvida. Na verdade, eu vou até atrás. Acho que não só da década. Nós estamos reinventando o automóvel. Estamos vivendo esse momento. Nós estamos vivendo esse momento, né? Então, para nós, para aqueles que estão dentro da indústria automobilística, tem uma série de... O status quo está se mudando, tem uma série de indefinições, né, que, óbvio, está mudando a nossa matriz energética, a nossa forma de propulsão, mas é um caminho sem volta, né? Então, para nós, da Mercedes-Benz, nós comento muito isso internamente dentro com o nosso pessoal. Nós inventamos o automóvel em 1886, inventamos automóveis, temos a patente do primeiro carro com o Carl Benz. Então, Carl Benz, Gottlieb Daimler, toda essa história, na época nós estamos discutindo, era um conceito distinto, era uma carroça com motor, o outro desenvolveu um veículo com suspensão, ou seja, dando as características daquilo que seria aquilo que nós temos hoje, mas dentro de um tipo de propulsão. O que nós estamos vivendo hoje, nessa mudança, e é uma adaptação muito grande. Por exemplo, os nossos engenheiros que desenvolvem os nossos motores, que são reconhecidamente excelentes, muito bons, são os mesmos engenheiros que vão desenvolver os veículos elétricos. Então, nós não vamos buscar outros profissionais. Uhum. São esses profissionais que têm que se adaptar a essa nova realidade. Nós somos uma empresa automobilística que estamos usando hoje muito pessoal de IT. Por quê? Nós temos softwares que estão sendo desenvolvidos para serem colocados dentro dos veículos. Então, está mudando toda a forma de construir e de vender esses carros. Então, na verdade, vocês estão fazendo um remanejamento, porque, na verdade, você está afirmando que esses engenheiros que estão com vocês aí há muitos anos, esses engenheiros, eles vão seguir com vocês nos elétricos. Sim, são eles que têm o DNA da nossa marca, né? São eles que têm, eu acho que Eu faço essa pergunta porque tem empresa realmente que muda a equipe, entendeu? A gente está falando dos elétricos, mas tem determinadas empresas que no setor passa por uma transformação parecida com essa, que muda a equipe e busca um outro profissional. Vocês não, vocês privilegiam o DNA ali da empresa. No nosso caso específico, eu acho que até como posicionamento dos nossos produtos em termos de luxo, o que é o luxo em si, né? É ter a herança, é ter os mitos, é ter a história. Então, eu não posso desprezar de forma nenhuma a minha história. A minha história é parte importante daquilo que se reflete nos meus produtos no futuro. Então, as pessoas que de uma forma ou de outra colaboraram para essa empresa ser o que é hoje, são as pessoas que vão fazer o futuro dela também. Óbvio, em algumas outras atividades, como no caso de informática, de IT, já é um conhecimento distinto, já é outra característica, mas aquelas pessoas que são próximas da nossa técnica, né, que tem no DNA, que conhece aquilo que a Mercedes transpira e leva de valor para os nossos clientes, essas pessoas estão lá conosco, continuando o desenvolvimento dos veículos elétricos. Bom, você falou de luxo.
E é outro setor que passa por uma mudança muito grande também, com a entrada de muitas empresas ali. Você tem, até pouco tempo atrás, a LVMH. Bom, a LVMH estava como uma empresa mais valiosa da Europa, se tornou entre as 10 mais valiosas do mundo, mas a Mercedes-Benz, ela sempre foi uma empresa de luxo, né? Sim, na verdade nós somos reconhecidos. Se você pegar a Interbrand, dentro de todas as marcas, das 100 marcas de luxo, a Mercedes está sempre navegando entre a 7ª e a 8ª e é a primeira marca de luxo a pertencer a esse seleto grupo. Então, de um lado, como você está comentando, tem os produtos. Nossos produtos já transpiram isso. Porém, não é só o produto, né? E esse é um dos grandes tópicos que também nós estamos levando a nível mundial. Um dos pilares da nossa estratégia, o primeiro pilar que nós estamos trabalhando é o Think and Act as a Luxury Company. Então é pensar e agir como uma companhia de luxo. Os produtos já são reconhecidos, mas qual é a mudança que nós temos que ter para nós que trabalhamos com esses produtos para atender a expectativa dos nossos clientes? Meu produto já leva uma série de atributos e de valor, mas nós, como funcionários, também levamos. Eu sou um dos embaixadores da marca, então, dependendo da minha postura, dependendo da minha atitude, a marca pode ter uma aceitação maior ou não. Então, nós temos que mudar a forma interna como nós tratamos os nossos produtos. Agora vamos falar de comportamento. O que é uma pessoa luxuosa que transpira aí luxo? Já que você está falando tanto do luxo mesmo. Na realidade, quando nós imaginamos, é a pessoa que admira design, que gosta de tradição. Se nós olharmos os nossos veículos, nós temos veículos hoje, praticamente, colocamos em 2021, 2022, nós vendemos um 300 SLR, fizemos um leilão, que é o Uhlenhaut, e nós arrecadamos nesse leilão 135 milhões de euros. Isso foi um veículo. Nós só construímos 2, nós vendemos um, mas esse veículo ainda continua no nosso museu. Ele tem um proprietário, mas está à disposição para ser visto. Então o que é o luxo? É alguém que reconhece um veículo de 1955, que foi vendido há 2 anos atrás, que é o veículo, vamos dizer, mais caro do mundo. Pagasse 35 milhões. Então esse gosto, essa atitude, todos nós, de uma forma ou de outra, damos valor em alguma coisa. Eu costumo dizer muito que se você não tem tempo, o teu luxo é dar um tempo para você mesmo. Então, isso eu já ouvi, sabia, de um presidente que sentou aí nessa cadeira, que comanda o principal holding de luxo do país, que ele falou isso que você está falando. O luxo é você ter tempo hoje em dia. Então, muito do que a gente tem, ele não é uma característica que é só para um grupo de pessoas. Óbvio, eu tenho valores e dentro desses valores alguns grupos se encaixam, outros não se encaixam, tem mais afinidade com a minha marca, mas é exatamente isso. Se você não tem tempo, não dedica tempo para você não é uma pessoa luxuosa. Isso é o teu luxo, né? Então, ele é muito relativo isso. Ô, Carlos, quando eu penso em carro e quando eu falo do setor automotivo, e eu gosto de falar do setor automotivo porque é um setor que está em ebulição toda hora, tem muita notícia, porque talvez é isso que você falou, né? A gente está vivendo num momento de profunda transformação no setor inteiro. Mas quando eu falo de setor automotivo, eu falo de desejo. Porque eu acho que o setor automotivo é desejo. A pessoa deseja um carro, a pessoa deseja uma marca. O que mudou do desejo do consumidor de carro? Tanto no mundo, mas principalmente no Brasil. Em linhas gerais, se nós pegamos tudo isso, hoje todos nós queremos mais conforto, sempre mais conforto, mais segurança dentro de cada veículo. Um dos pontos interessantes quando nós falamos, quando o engenheiro vai construir um produto nosso, ele tem um spec book, um livro de especificação. Todo produto nosso, ele nasce de um livro de especificação, onde você olha a primeira palavra que está no meio desse alvo, se chama desejo. De um lado nós temos a inteligência, do outro lado nós temos a emoção. Os nossos veículos, eles são desenhados e têm características dessa forma. Tanto que nós chamamos hoje o nosso design, o nosso responsável por design, fala que é a pureza da sensualidade. Então o que você tem dentro do veículo, que de um lado, o que é a inteligência? São todos os atributos técnicos, segurança, qualidade, tudo que você espera da nossa marca e tudo aquilo que a emoção te traz. E basicamente norteado por alguns outros valores. Paixão, que nós falamos muito, porque a marca transpira isso. A marca nasceu dessa forma. Então, a história da Mercedes-Benz tem muita paixão envolvida, né? Quando
é o nome de uma pessoa, é a única marca feminina conhecida no mundo, de forma geral. A marca nasceu de uma história associando velocidade com produto. Então, um austríaco, né, que nos representava na França, que gostava de velocidade, pediu para o Gottlieb Daimler construir um veículo para ele e que colocasse no carro o nome da filha dele, que era Mercedes. Ele ganhou a corrida, pediu autorização para comercializar na França, não só comercializou na França, mas introduzimos a marca, tanto que ele abriu mão do nome dele. Se o nome fosse dos dois só, seria Daimler-Benz, como era o nosso grupo. Na realidade, o nome dele foi substituído por Mercedes e virou Mercedes-Benz. Ah, sim. Então tudo isso vem transpirando e, de uma forma ou de outra, as pessoas se envolvem em nossa história e veem também como isso, de uma forma ou de outra, funciona. Agora, quando a gente pensa, eu ia perguntar até para você sobre futuro do carro, né? Como é que você vê o futuro do carro e principalmente eu penso nas novas gerações. Porque tem um fenômeno, isso ocorrendo no mundo todo, né? Dos mais jovens não desejarem o carro, né? O que você quer com os 18 anos? Quero o meu primeiro carro. Esse desejo já foi um dia, hoje ele está até distante de alguma... de certa forma. Como é que o setor inteiro, agora eu vou perguntar de setor, tá? Como é que o setor vê essa realidade, sabe, dessas novas gerações que não desejam, não sonham mais em ter um primeiro carro? Eu acredito que isso dependa muito de onde você atua dentro de cada segmento. Então, você tem muito comum, por exemplo, essas assinaturas, né, de veículos. Que é mais uma mudança do setor. Ou veículos compartilhados. Né? Então, algo que se tinha e se discutia muito, até na Europa, tinham as empresas todas de car sharing e tudo mais. Isso mudou até um pouco depois da pandemia. Falou assim, eu quero meu produto, eu quero minha individualidade, não quero ter contato ou outras pessoas tendo acesso ao meu veículo. E dependendo do nível onde você está em termos de produto, você deseja a sua exclusividade. Então não dá para ter uma parte setorial, depende de onde você atua dentro do mercado. Então cada um, e eu falo de uma forma geral, o futuro do automóvel, no meu ponto de vista, ele é elétrico, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. O elétrico veio para ficar. Veio para ficar. Não existe outro caminho, outra alternativa. No Brasil também. Também. Lógico, é uma realidade. Cada um... Sim, já é uma realidade hoje, os números vêm subindo de forma consistente. Óbvio, ainda quando você olha dentro dos números totais, ainda é um segmento, ou a propulsão ainda é baixo, mas ele vem num crescimento muito forte. Alguns países hoje já atingiram quase 80% do mix. Se eu pego uma Noruega, eu estou falando de aquilo que se vende, praticamente 80% é elétrico. Óbvio, é outra situação, outra realidade. Com suporte governamental, com infraestrutura. Então tem todo um caminho ainda a ser traçado. Mas o futuro é elétrico, o futuro é conectado. Então a digitalização vem muito forte com isso. E o futuro é autônomo, como no nosso caso. Isso que eu ia perguntar dos carros autônomos. Que eu estou falando dos carros sem motoristas, né? Que tem umas experiências... Eu não sei qual que é o conceito do autônomo, né? Mas eu queria falar daquelas experiências que muita gente fala... Parece filme de ficção científica e tal. Que na Califórnia atualmente tem alguns experimentos de carros sem motorista. Você acredita nisso, Carlos? Depende do segmento. No Brasil, imagina um carro sem motorista que não existe, né? Não, pode existir, é lógico, depende muito de como você vai fazer mapeamento, porque você tem que fazer todo o mapeamento da cidade. É uma organização distinta, né, que você tem que fazer. Hoje nós somos a primeira empresa a ter, vamos dizer, certificado o nível 3 de automação, tanto pelo estado de Nevada, Califórnia e na Alemanha. O que é o nível 3 SAE? O veículo se movimenta só, ele... dentro de uma condição controlada, por exemplo, numa estrada até 64 km por hora, você já é permitido tirar o olho da estrada. Você não precisa intervir, mas necessita estar ali. Então, você está nessa situação, numa rodovia, nesses países, que é onde está permitido esse uso, você pode acessar teu computador, você pode olhar teu celular, você pode fazer outras coisas. Eu estou devolvendo para o meu cliente tempo.
A gente volta com aquele conceito do tempo, que né, você que é o luxo. ia estar concentrado, eu estou devolvendo para você fazer outras coisas. Aquilo deixa que o carro controla. Nós temos um nível um pouquinho mais alto, que é o nível 4, que nós chamamos, onde aí o motorista não precisa mais estar presente. Por exemplo, desde 2022, no estacionamento P6 de Stuttgart, junto com a Bosch, você deixa o teu veículo numa posição, abre o teu aplicativo, informa para ele, estacione. O carro sai sozinho, sem tua intervenção, vai estacionar e você vai voar. Quando você retorna do voo, quando você está no aeroporto, você abre o teu aplicativo, aperta e fala assim, ó, já estou chegando, volta. Então, são algumas aplicações simples que você vê o nível de automação. Então, eu não preciso procurar vaga no estacionamento. Eu posso diminuir o espaço do estacionamento, porque eu não preciso mais abrir porta. Então, um carro pode parar ao lado do outro, vou ganhar mais capacidade. Se eu for levando o conceito, eu acabo aumentando a capacidade do próprio estacionamento. Então, depende muito de onde eu vou estar usando. Vão sair algumas facilidades, lógico, tem toda uma dedicação que tem que ser feita, tem todo um desenvolvimento, mapeamento, mas o futuro já está aí. Não é um mundo novo, né? É um mundo atual já. É um mundo atual. Fiz uma apresentação esses dias numa escola, mostrando os vídeos, e falou, mas o carro anda sozinho? Sim, ele estaciona sozinho. Não é mais um trabalho seu. Tanto que a função chama-se valet. Não preciso dar para alguém para ir até lá. Ô Carlos, muito rapidamente, a Mercedes hoje no Brasil, são duas empresas distintas? Como é que funciona isso? Vocês dividiram? Por que dividiram? Desde quando isso? Na verdade, esse processo começou em 2014. Tá. Em 2014, nós introduzimos internamente o que nós chamamos de Customer Dedication, com todas as divisões de negócio. Eu era responsável por uma divisão, a divisão de vans, aqui no mercado brasileiro. Então, vans, automóveis, caminhões, ônibus e a parte de serviço financeiro foram tratadas como divisões. Por que nós fizemos isso? Porque antes você tinha uma área de Customer Service, ou de pós-venda, que atendia todos os segmentos. Então, cada segmento desse tem uma necessidade diferente, tem uma forma diferente de atuar. O que a gente chamava de Customer Dedication é como que eu posso focar dentro da minha atividade, entender as necessidades específicas do meu cliente, tanto em produto quanto em pós-venda, e fazer isso funcionar de uma outra maneira. Então, nós começamos em 2014 e no Brasil, na realidade, no mundo como um todo, nós tomamos a decisão em 2020 de fazer o split da empresa. Então, nós criamos duas empresas, uma a nível mundial, Mercedes-Benz Group, chamado grupo, onde embaixo desse grupo está a divisão de automóveis e vans, e mais o serviço financeiro, chamado Mobility. E do outro lado, tem um outro grupo chamado Daimler Trucks, e embaixo dele está caminhões, ônibus e também Mobility, serviços financeiros. A nossa empresa, que era conhecida como Daimler, se dividiu em duas. Tá. Nós, em dezembro de 2021, nós fizemos um spin-off. O que seria isso? Nós fomos para a Bolsa de Frankfurt, vendemos 70% das ações que nós tínhamos dessa empresa, Daimler Trucks, e permanecemos com 30%. Então, 70% estão pulverizados, mas nós somos ainda o maior acionista da Daimler Trucks. No Brasil, o processo foi igual. Então, eu costumo dizer, nós somos uma empresa nova. No mercado brasileiro, se a gente olhar o CNPJ, eu tenho 3 anos de empresa. São 3 anos de empresa com mais de 137 anos de história. Exato. Então, essa é um pouco um pouquinho de bagagem. De toda a divisão. Então, nós somos, como Mercedes-Benz Cars e Vans Brasil, uma subsidiária da Mercedes-Benz Group, e a Mercedes-Benz do Brasil, que tem uma fábrica em São Bernardo e outra fábrica em Juiz de Fora, eles são uma subsidiária da Daimler Trucks. Então pode causar uma confusão. Por isso que eu fiz essa pergunta para o nosso espectador Cars e Vans. Entender mesmo. Ô Carlos, 35 anos de setor automotivo e vai lá atrás porque o seu pai já atuava no setor automotivo e na Mercedes-Benz. O que o carro significa na sua vida? Na verdade, quando eu falo do carro da indústria automobilística, foi minha vida. Meus presentes de Natal eu recebia dentro da Mercedes-Benz. Então, porque é algo nosso. Quantos carrinhos você já recebeu na Mercedes-Benz? Recebi muitos carrinhos, recebi Estrelão, não sei se você lembra da época que tinha os joguinhos de botões. Eu me lembro carregando isso porque a Mercedes tinha me dado. Isso é uma tradição que nós temos até hoje. Nós damos presentes de Natal para os nossos funcionários. Então, eu recebia com meu pai, eu tive a possibilidade de dar
para os meus filhos e continuo tendo a possibilidade de que meus colaboradores possam dar para os seus respectivos filhos. E qual é a melhor viagem de carro que você fez na vida? Tem muitas. Gostei uma muito que eu fiz na costa oeste dos Estados Unidos, mas a minha preferida, que eu gostei mesmo, foi quando eu estava morando na Alemanha, que é algo que eu conto sempre, porque essa acho que é a facilidade da Europa. Eu fui visitar um amigo em Nice, na Côte d'Azur, e eu naquela época, em Stuttgart, na Alemanha. E eu estava de viagem, fui passar um fim de semana com ele, e na volta, eu, minha esposa, só tinha meu filho mais velho, nós decidimos, ele queria conhecer Mônaco, eu falei, bom, então vamos sair de manhã, que daí nós vamos olhando. Ele sempre foi um admirador, sempre desde pequeno gostou de Fórmula 1. Então eu tomei café da manhã na França, passei por Mônaco, almocei na Itália, jantei na Suíça e fui dormir na Alemanha. Então, foram 900 quilômetros andando pelas estradas, diferentes paisagens, diferentes países, diferentes etapas. Para mim, essa foi uma viagem marcante. Extraordinário. Fiquei com vontade de fazer, viu? É bom, faz sim, que é uma delícia. Carlos Garcia, da Mercedes-Benz, brigadíssimo pela presença aqui no Show Business, viu? Eu que agradeço. Prazer. E o Show Business de hoje termina aqui. Muito obrigado sempre pela sua audiência, pela sua companhia e até semana que vem. Tchau, tchau. Grupo BBF. Há 15 anos, descarbonizando a Amazônia. Realização Jovem Pan News.